Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Pedro Benoliel, para quem não me conhece, e eu já participei do Rio Gastronomia várias vezes. Eu acho uma delícia, obviamente, senão não estaria voltando aqui, né? E gente, como a gente não pode aglomerar e nem se juntar fisicamente, eu fui convidado para apresentar as aulas gravadas em comemoração aos 10 anos do Rio Gastronomia, aqui em São Paulo, no Farol Santander. E para quem não conhece, esse cara do meu lado é o craque, meu irmão, chefe de cozinha gaúcho, Rodrigo Belora. Tudo bem? Como é que tá, meu querido? Tranquilidade. Galera, Rodrigo é o cara que manda na gastronomia do Rio Grande do Sul e eu tenho um prazerzaço de trazer ele aqui para estar junto da gente. E é a sorte, né? Vocês têm a sorte que ele vai contar muita história boa e muita receita bacana. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. SESC e SENAC do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivo. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça, a chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia hoje. Santander. Tá bonito. Eu, Pedro Benoliel, junto com Stella Artois e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes e brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Beba com moderação. Naturgy. Então, acho que cada um aqui tem um papel nessa cadeia do alimento, tem um papel fundamental para o futuro dessa cadeia do alimento. Bom, a gente vai fazer duas receitas bem legais e como a proposta era a gente, unificar um pouco essa ligação entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, eu pensei em trazer uma receita com feijão, e são dois estados que tipicamente usam o mesmo tipo de feijão para feijoada, que é o feijão preto. Então, claro, eu trouxe outros aqui e a ideia é fazer um tabule de feijão, uma receita super fresca, uma salada, e serve muito para o verão e ótima para comer em casa. Eu trouxe também agora, no inverno mesmo, a gente está no outono, começando a safra dos portines, então trouxe o portine aqui, que é um cogumelo que dá bastante lá no sul, recém-coletados. E a ideia é finalizar então esse tabule de feijão com bastante hortelã, com nirá, que é esse alho em folha, que agora não seria época, agora é época que nós estamos plantando alho. Trouxe algumas punks também para a gente decorar
esse tabule de feijão. E a outra receita é um tartar de porco, né? Um porco moura, uma recuperação de um porco, que foi o primeiro porco que veio pro Brasil, junto com os jesuítas, os espanhóis, né? E esse porco depois foi criado solto no final das reduções jesuíticas, foi a primeira raça de porco registrada brasileira, né? E é um porco completamente diferente, com uma cor diferente, né? Um porco muito mais vermelho, com uma intensidade e super legal. Então eu trouxe um filezinho do porco moura e junto com esse tartar ele só é temperado com a batata creme, né? Eu vou usar um pouquinho de mostarda de creme, um queijo gaúcho super interessante, e para usar esse que a gente faz normalmente como um snack, a gente faz uma tortilha, tipo uma tortilha de milho nixtamalizado, que é outro processo super legal, né, de falar um pouco sobre essas técnicas de cocção pré-colonização, né, pré-europeias. Além disso, a gente está usando um milho, que é um milho crioulo, super colorido, bacana, enfim, né, que a gente vai falar um pouco mais também, que é uma recuperação do milho que a gente faz lá no Vale Rústico. Vamos cozinhar? Como é que a gente começa, Rodrigão? Então vamos começar. Eu vou começar fazendo esse tabule de feijão. Né, eu já peguei todos os feijões, super legal de lembrar que o feijão, né, como uma leguminosa, é legal de a gente deixar ele de molho um dia antes para retirar os fitatos. Né? Fitatos são antinutrientes, né, e eles são, na verdade, tu não consegue absorver tudo de bom que tem uma leguminosa se não retirar os fitatos. Então, retira o fitato, é super importante ver que a água começa a dar aquela borbulhada, né? É um processo de início de fermentação. Uma dica para quem quer fazer isso mais rápido é usar alguns starters de fermentados, pode ser legume fermentado, pode ser um pouquinho de soro de kefir, né? Enfim, qualquer coisa assim aumenta a potência dessa fermentação e aí libera mais rápido os fitatos. Então, depois de feito essa retirada, né, de fitatos do feijão, a gente pré-cozinhou eles, estão todos al dente, bem, né, durinhos, que é legal, é a textura que a gente quer nesse tabule, né? Eu não quero um feijão já desmanchado, não é um tutu de feijão. E bom, eu vou cortar uma cebolinha aqui em julienne só para começar a temperar. A ideia é só levar um pouquinho de sabor e tempero para esse feijão. Eu vou misturar aqui 4 tipos de feijões, né? O legal dessa receita é sempre misturar vários feijões. Quanto mais feijões, mais legal fica. E cada feijão normalmente tem seu sabor. Tem um feijão que eu adoro usar nessa receita, que é o feijão amendoim. Ele lembra muito o sabor de amendoim. Qual é o feijão amendoim? Aqui não trouxe, mas é um feijãozinho pequenininho como esse aqui, só que bem vermelhinho. Tá. Né? Agora a gente não conseguiu. Aí a gente tem feijão preto. Então aqui a gente tem feijão preto. Aham. A gente tem o fradinho. Esse aí é conhecido da galera. Esse é o fradinho, famoso, queridinho. O feijão carioca, né? Que na verdade nada tem a ver com um feijão do Rio de Janeiro, mas carioca era a raça de um porco. E se parecia muito com com a característica desse feijão quando ele está cru. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então esse é o que chama de feijão carioca. Ele parece um porco? Parece a pelagem do porco. Ah, tá. E depois o feijãozinho moyashi, né, que é um feijão japonês. O feijão, tipicamente, ele tem algumas origens, né, na América Central, mas também, né, encontrado em outros lugares. Então esse aqui é um feijão típico japonês. Eu vou misturar todos os feijões. Agora isso aí é tudo lá da tua terra. Tudo lá. Você plantou esses 4 feijões? Não, esses aqui são de produtores parceiros. Tá. Produtores próximos. Explica pra galera onde é que tu mora, de onde é que tu vem. Vamos que eu lá. acho importante, né? Então, eu sou gaúcho, né? Venho do Rio Grande do Sul, nascido em Bento Gonçalves. O meu principal restaurante hoje fica em Garibaldi. E ele não é só um restaurante, é uma propriedade, né? Então, são 12 hectares onde a gente planta, colhe, né? Cria alguns animais, e faz vários trabalhos de recuperação, inclusive com o milho que a gente vai usar hoje, que é uma recuperação do milho crioulo, né? Com esses feijões, com produtores próximos, seja de coleta, né? Por exemplo, de extrativismo, como é o porcini, que a gente coleta direto da natureza, como é a batata creme, né? Que são coisas que não são plantadas e sim precisam desse resgate, né? Desse reencontro com a natureza. Então, voltar a se relacionar com a natureza de forma a saber que agora sim está dando cogumelos, de forma a saber que, né, essa época de encontrar a batata creme, como que eu encontro ela, porque é que nem caçar uma trufa, caçar a batata creme, né? É um processo super legal de fazer e de acompanhar.
Enfim, então tudo isso aqui vem um pouco desse trabalho, né, que eu chamo de cozinha de natureza, que é essa recuperação, né, da relação entre o homem e a terra, né, de uma maneira que essa relação seja saudável, seja positiva, seja justa, né, enfim. Bom, misturo todos esses feijões. Eu vou misturar também um pouco de uma polpa de uvaia, né, uvaia é uma fruta nativa, eu imagino que em toda a Mata Atlântica, mas não sei até onde que ela vai, mas no Rio Grande do Sul ela é muito tradicional. No sul, aqui no sudeste, aqui não chega muito E é uma fruta, cara, que pra mim é o umami das frutas, né, lá do sul, sabe? Assim, é a fruta mais saborosa, incrível. A gente tem uma onde a gente cria os porcos, o porco moura tem uma árvore de uvaia e o cachaço, que é o porco macho, normalmente fica embaixo dela. Só na época de uvaia, só embaixo dela parece que ele tá assim, ó. Só esperando cair as frutinhas. Ninguém consegue colher porque ele não libera o espaço. É uma fruta pequenininha? É uma fruta grande, cara. Dá mais ou menos metade desse limão. Mas super... Só que é uma fruta com muito pouco potencial comercial, porque quando ela tá madura, ela tá praticamente se desmanchando e começando a fermentar. Entendi. Então, assim, ela tem um processo muito curto, assim, ela não aguenta cadeias longas, né? Ela só aguenta cadeias muito curtas. Então eu vou temperar com um pouquinho dessa uvaia. E a uvaia é utilizada tanto para o doce quanto para o salgado? Tanto para o doce quanto para o salgado, porque ela tem um toque de acidez bem bacana. Legal. Então eu uso bastante até para finalizar a demi-glace, para dar um pouco de acidez para a demi-glace, traz um pouco também de sabor, assim, né? Eu vou colocar um pouquinho de limão, trazer um pouco de acidez, e vou começar a colocar a hortelã. Como é que você chama esse limão lá no sul? Para nós é limão bergamota. Limão bergamota. Como é que é no Rio? Cara, tem diabo, galego, acho que Minas é diabo, aqui no Rio é galego. Limão capeta. Limão capeta, diabo não é diabo, é capeta, né? E limão cravo, né? Limão cravo. São vários nomes. Limão bergamota. Para nós, limão bergamota, porque ele tem essa coloração de bergamota, né? E um pouco desse aroma, e é muito legal de usar ele na gastronomia justamente por isso, pela quantidade de aroma que ele tem, né? Ele é muito mais aromático do que os outros limões e não exatamente como um limão siciliano, né? Uma proposta diferente um pouco. Pimentinha. Vou usar também um pouquinho de pimenta fresca. Rodrigo, o Vale Rústico, que é o teu restaurante, ele é 100% orgânico? Ele não é 100% orgânico porque não é 100% registrado. Os alimentos, nem todos estão em registros orgânicos, né, com selo. Mas tudo que a gente usa vem de agroecologia, né, de uma agricultura muito mais sustentável, mas nem sempre certificado. Existe uma cadeia muito forte lá em Garibaldi, né? Sim. Gonçalves, onde... A gente tem inclusive uma rota que chama-se Via Orgânica, né, que é só de produtores que tem algum tipo de atendimento a público, né, restaurante. O Vale Rústico faz parte dessa rota. Mas normalmente onde tem, né, produtores menores, né, em partes de terra menor, apesar da uva, né, ainda usar muito agrotóxico, a gente tem já uma... E você mora dentro da propriedade do Vale Rústico, né? Eu moro dentro da propriedade, sim. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu sempre conto que a minha rotina, o meu dia a dia, ele raramente muda, né? A gente acorda de manhã, né? Normalmente vai ver as galinhas, vai tirar ovo, vai pegar os ovos, enfim, tomar um café da manhã, tem os porcos, né? A gente eu brinco, às vezes parece que eu sou um recolhedor de lixo, porque todos os restaurantes separam, hoje são 5 lixos, né? Lixo para compostagem, lixo para minhoca, lixo para porco, Então cada coisa tem um destino, né? E o Vale, quando começou, e até hoje, né, eu não tenho recolhimento de lixo orgânico, por exemplo. Então todo lixo orgânico nós somos responsáveis, né? Então cada um tem um destino correto, dependendo do que é. São cereais, são frutas, são legumes, verduras. E lixo seco, até hoje, a gente tem um recolhimento por mês, né? Então, assim, o trabalho com o porco, com os animais inteiros, né? Justamente por isso também, porque a gente não quer plástico, eu não quero resíduo, né? Eu preciso fazer de uma forma cada vez mais sustentável. Então, a ideia é trabalhar com desperdício zero dentro do Vale, né? Que termina, às vezes, um menu, um grande dia com um baldinho de lixo, né? Porque tudo ainda vai por um super aproveitamento e, enfim, reutilizado. As cascas vão fazer caldos e os caldos vão... E assim a gente vai sempre... Foi difícil implantar uma cadeia dessa
Foi super difícil, foi super difícil. E acho que não foi até por conveniência no começo, foi por necessidade, né? Por realmente não ter outro formato. E hoje ela funcionando, ela é muito prática, assim, né? Ela já super funciona. Não preciso mais de grandes esforços para fazer que isso aconteça. Mas eu sei que para começar isso demanda muita energia. Para introduzir na cabeça das pessoas. E dependendo de onde for, né? Por exemplo, no Vale a gente tem muita terra, então eu consigo fazer todos esses processos de compostagem, de animais, de minhocas, e que muitas vezes no restaurante normal nem sempre é possível. Né? Mas já existem casos muito legais. Bem legais. Legais. Já aderiu. Vou provar. Como é que tá ficando? Um pouquinho mais de sal, falta um pouco de acidez. E a hortelã. Como é que é o nome da fruta? Aviúia? Uvaia. Uvaia. Lembra de uva? A hortelã e o nirá. O nirá, que para quem não conhece também, os japoneses usam muito, mas para nós é super especial quando a gente começou a fazer esse projeto de não comprar nada que não fosse agroecológico, de pequenas cadeias, né, de cadeias curtas. Foi muito difícil passar alguns momentos sem cebola, momentos sem alho, né, que para nós na cozinha brasileira é algo indiscutivelmente utilizado em todos os momentos do processo. E foi muito legal que a gente teve que descobrir outras coisas, né? E aí entram as punks, que vieram com um monte de elementos que a gente conseguia substituir essa necessidade ou falta de algum ingrediente em algum momento, né, com outros. Hoje, isso há muitos anos, né? Hoje a gente praticamente não sofre mais com isso. A gente já tem alhos que a gente planta bem cedo, já está colhendo nessa época, né? Tem cebolas que a gente planta antes, tem alho poró, alho macho, alho papo de elefante, enfim. Você conseguiu catalogar, né, na região, obviamente com teus parceiros lá, todas as punks, né? A gente tem, enfim, ainda é um trabalho mais um pouco complexo, né? A gente fala muito de punks, mas às vezes até o produtor querer colher as punks é difícil, né? Eles preferem às vezes ter que mexer a terra, capinar, botar adubo, fazer um monte de coisa, plantar uma beterraba, esperar ela crescer e colher, do que colher alguma coisa que nasce espontâneo. Né? Porque às vezes tu tem que, claro, selecionar, tu vai ter que entender, tu tem que estudar um pouco, e às vezes a gente tem uma dificuldade com isso. É mais trabalhoso. Eles preferem plantar, sim. Na minha opinião é mais trabalhoso ainda, né, do que aprender, né, novas possibilidades, novas plantas. Mas claro, isso já vem mudando nos últimos anos. É muita tradição para ser mudada também, né? Para ser mudado de um dia para o outro. De um dia para o outro. Apesar de que na nossa região existe uma tradição de comer várias dessas punks, né? E eu consegui resgatar muitas delas, principalmente pelo fato de elas serem medicinais. Né? Elas serem consideradas medicinais pelas nonas, e muito do que eu gosto de cozinhar e que eu aprendo está aí, são com essas pessoas, né? As pessoas que passaram por todo esse período de mudança, né? Digo assim, antes do caldo pronto e viveram essa mudança. Então sabem o valor de algumas outras coisas, o valor da dificuldade, né? De como buscar sabor. E uma outra coisa que é muito legal e que eu falo muito, que eu uso muito, né, que são os fermentados e que faz parte da cozinha e dentro das cozinhas de natureza, que é muito simples e que é muito natural, que são, né, ingredientes, né, sem química, sem modificação de maneira alguma. E a gente compete com uma cozinha não assim, né? A gente compete com uma indústria de alimentos que usa um monte de gordura, que usa um monte de sal, que usa um monte de açúcar, né, e que manipula muitos sabores. Foi a grande chave de mudança disso foi a descoberta dos fermentados, né? Quando a gente começou a fermentar, foi a grande diferença. Porque hoje a gente fermenta, desidrata e usa isso como um pó. Então, assim, nada vai fora também nesse momento, né? A cenoura tá passando, ok, vamos botar tudo para fermentar. Depois a gente desidrata tudo, faz pó de tudo. E hoje o nosso caldo secreto, ou o nosso pozinho secreto, é um pó de fermentados, de mix fermentados gigantes que a gente acaba fermenta, desidrata e transforma em pó. Isso. E esse é a grande chave, assim, sabe? O grande, tá faltando alguma coisa aqui que é pum, sabe? Então é sempre... Para nós foi uma mudança muito importante. Bom, finalizando aqui o tabule, vou só cortar mais agora um tomatinho e estamos no final. Depois eu vou finalizar com os cogumelos, mas é só na hora de colocar no prato. Tempero os cogumelos cru, tá? Com um pouquinho de azeite de oliva. Né? Hoje a gente tem uma produção super interessante do azeite de oliva gaúcho. Eu sou super
embaixador deles, né, valorizar esse produto, que é um baita de um produto. Eu digo, eu nunca tinha tomado um azeite de oliva de verdade até eu tomar um azeite de oliva gaúcho, fresco. Você não tira a semente do tomate, né? Eu não tiro, porque eu justamente quero acidez, né? Eu não quero tirar nada dele. Não me interessa perder a acidez. É pela questão da acidez ou pelo aproveitamento integral dos alimentos? Pelas duas coisas, né? A acidez, para mim, ela é importante no prato. Se eu tirar, eu vou ter que adicionar de alguma outra coisa. E eu acho legal trazer essas outras acidez, né? Normalmente esse tabule eu faço lá com um vinagre de kombucha, né? E que vem com uma acidez um pouco diferente da acidez do limão, né? Enfim. Eu vou pro Fatality. O que é o Fatality? É Mortal Kombat? Não, Cara, posso fazer só uma pergunta? Deve. É que você acabou de pegar o portini e eu só vi um cogumelo desse tamanho, eu acho que, e dessa maneira em Paris, na França. lá eles coletam muito, isso acho que é uma herança. Aqui tem duas coisas, né? Não é um cogumelo autóctone nosso, ele não veio aqui de propósito, ele veio com as mudas de pinos que vieram da Europa para cá, né? Então, assim, mas por outro lado, a gente tem existe dentro do brasileiro e dentro dos povos originários do Brasil, né? A tradição de colher cogumelo também é presente, né? Não eram esses cogumelos, mas que para nós é uma mistura de heranças, né? Tanto do italiano, do espanhol, do francês, do português que vieram da Europa com essa tradição de colher cogumelo na mata, né? E também um pouco nossa, né? De povos originários. Então é super legal de colher. Dentre todos os cogumelos que a gente conhece, esse é um dos cogumelos que tem o maior potencial, né, gastronômico, justamente pelo tamanho, né? Esse é um cogumelo muito pequeno, eu trouxe justamente por isso que ele é lindinho e está super pequeno, mas eu chego a achar cogumelos de 1,5 kg de portinho. Que isso, cara? Tem uma foto, duas fotos do meu filho com cogumelo, é maior que a cabeça dele. Então, assim, isso é potencial gastronômico, né? Porque ele é super saboroso, né? Portini vem de porquinho, né? E porque ele lembra um lardo de porco, lembra gordurinha de porco, né? Então é um cogumelo super especial, né? E tem essa relação com o porco. Tu vai usar o caule também ou... O caule é uma das partes mais saborosas do cogumelo, apesar de muita gente tirar, né? Usa-se mais pra caldo, né? Eu acho ele saborosíssimo, Sim. né? Então eu vou tirar, mas a gente pode cortar ele também em cubinhos, colocar dentro do tabule, né? Boa. E trazer ainda mais sabor. Não, e tem uma consistência também mais interessante, né? Sim. Não sei nem se tem mais fibra ou não, mas... Ele é mais tenro, assim, né? Ele é mais... Ele é mais tenro mas quanto mais perto da terra, mais saboroso ele tá. É isso. A melhor parte desse cogumelo tá bem pertinho da terra. É a mesma história da carne perto do osso. É isso aí. E esse cogumelo viajou e tudo, então ele não está mais no auge do frescor dele, porque logo a gente colhe um cogumelo desse aqui, ele está branquinho. Depois ele vai ficando amarelo e, por último, verde. Né? Em diversos momentos eu colho cogumelo até um pouco mais passados e uso essa parte de baixo que eu faço um musgo. Isso aqui sai um molho de cogumelos, que é a coisa mais interessante. Assim. E ele cria uma textura, que é uma gelatina, uma capacidade de emulsificar muito legal. A gente usa muito isso para diversos outros pratos e finalizações. Lindo. Então eu vou finalizar agora com o portini e o nirá. Muito bem. Flor de sal, portini e um bom azeite de oliva. Esse é aquele azeite de oliva gaúcho, né? Aquele azeite de oliva gaúcho. Bah. Fresco. Bom, nossa primeira receita já foi. E agora a gente vai cair pro... Milho com tartar de porco e batata creme.
Tartar de porco é cru? Tô dentro. Bom, pessoal, primeira coisa é a gente falar um pouco do milho, né? Existem algumas coisas dentro do Brasil que unem esse Brasilzão, né? O feijão é uma delas, o milho é outra delas e a mandioca talvez seja mais popularizada. Mas o milho talvez una além do Brasil, né? Una toda a América e é algo que é super importante e aqui tem guardado, né, grande parte de técnicas antigas de preparo, de resgate de receitas incríveis, né? E uma delas é o que a gente vai fazer hoje, né, que é esse milho nixtamalizado, que é um processo super antigo que ajudava os nossos, né, povos originários a conseguir moer esse milho. O milho, depois de seco, ele é muito duro, é muito difícil pegar um pilão e ficar quebrando esse milho aqui, é quase impossível. Então o que se fazia? Se colocava ele normalmente em bacias, em lugares, em recipientes, conseguisse colocar o milho e água. E até se colocavam pedras de calcário, né, pedras quentes que botavam na fogueira e botavam aqui dentro. Esse cal ia saindo e ia fazendo uma destruição da casca do milho. Né, e a partir daí, então, era muito mais fácil de moer esse milho, ele hidratava muito melhor. Né, e hoje a gente sabe, durante muito tempo se teve medo, né, do que poderia acontecer com esse milho, mas hoje se sabe que ele, inclusive, ajuda a gente a absorver ainda mais cálcio, né, esse processo de nixtamalização. Então é um processo super legal, além de dar um sabor incrível, né? Para mim um dos melhores sabores do milho está na nixtamalização. Lembra muito nachos, lembra muito aqueles, né? E é um processo que se perdeu durante os últimos anos, né? Com a industrialização desses, né, das tortillas, enfim, isso tudo foi se perdendo. Não tem mais por que fazer esse processo, que ele, né, talvez leve mais tempo. Em alguns momentos ele inclusive fermentado, né, junto com cinza, quando não se tinha o cal virgem. Né? E o cal virgem é aquele cal mesmo de construção, tá? É um cal virgem, a gente coloca processo de nixtamalização do milho. Então, né, a gente coloca o milho junto com o cal, ferve isso por 45 minutos, desliga, deixa por mais ou menos umas 12 horas depois e depois se lava. Nesse processo de lavar, você pode tirar a casca ou não. Né? Quando a gente tira a casca, forma uma massa muito mais homogênea para a gente fazer, né, para fritar ou para botar na chapa, enfim, ela consegue se grudar muito mais. Se deixar a casca, né, essa parte da casca normalmente é onde vai causar rachaduras nessas massas, né? Então vai de vocês também. Eu gosto muito de usar o alimento integral, então eu normalmente deixo a casca, apesar de ficar mais quebradiço, faz parte do que eu quero, porque a casca vira tipo uma pipoquinha também quando a gente frita, então é super legal, dá um crocante muito bacana. E bem, o milho já nixtamalizado, né, é esse cara aqui. Então, aqui vocês conseguem ver, né, é um milho crioulo, e chamo de crioulo porque a gente faz essa mistura de diversos milhos. Tem um milho aqui que é quase azulado, tem roxo, tem um milho que lembra muito aqueles milhos peruanos, né, tem o milho branco, o amarelo rajado, enfim, são diversos milhos que a gente vai juntando e vai fazendo uma recuperação e deixando eles nascer e se regenerar, né, naturalmente. Porque a gente cria uma nova genética, uma genética muito forte, uma genética que aguenta frio, aguenta seca, aguenta inverno, aguenta tudo, para poder ter um milho que, né, que se sustente. Com a compra de sementes e com todo o processo, né, atual, a gente perde muito em genética. Né, e muitas vezes quando dá uma intempérie muito grande, a gente perde grandes safras, justamente por isso, porque a genética foi perdida. Então o que a gente faz é esse resgate. E o milho, aí, acima de tudo, ele é um grande símbolo de resistência e de resiliência, né? O milho, ele tem uma polinização aérea, então assim, se eu plantar aqui meu milho crioulo e meu vizinho plantar o milho transgênico do lado, o milho dele vai polinizar o meu, e o meu milho vai se transformar em transgênico, e normalmente com sementes inférteis. Né? Então assim, fazer a manutenção desse milho crioulo para nós, como agricultores, é um símbolo muito forte de resistência e de resiliência. Então, é um símbolo, acima de tudo, acima de toda, né, o que eu falei sobre unificar a América e tudo mais, ele ainda é esse grande símbolo. Bom, vamos parar de contar a história, vamos cozinhar, né? Não, eu ia te perguntar se você se considera agricultor. Cara, eu me considero agricultor, assim, eu não sou um bom agricultor, porque eu sou um cara que gosta de ver as coisas acontecendo naturalmente. Então, eu sou um agricultor que deixa rolar, assim, né? Eu planto, se eu vejo que vai começar a estragar as abóboras, eu colho as flores.
Se eu vejo que eu nunca consigo colher, por exemplo, pêssego no meu pomar. Mas eu Sim. colho todas as flores de pêssego e uso flores de pêssego em receita, em drink, em bebida, em comida. Porque assim, o pêssego sempre vai bichar, então não consigo. E eu não vou empacotar um pêssego por pêssego. Então eu sou um agricultor meia boca, mas que eu gosto muito da natureza, de ver as coisas como elas vêm. Mas sou muito amigo de agricultores bons, que aí não fazem exatamente como eu faço. Aí tu se garante nos amigos. Exatamente. Bom, isso aqui é um moedor de grãos, super fácil de encontrar, muito usado nas cervejarias, né? Hoje tá muito na moda, mas normalmente se encontrava em casa agrícola justamente por isso, que era para moer grãos, né? E a gente vai moer então o milho, né? Para alguns processos se moe 2 vezes, para outros só uma. Isso mostra como é fácil hoje de moer, né? Depois da nixtamalização, o milho se torna muito macio. Então, antigamente até era feito, né, com pilões e tudo mais. Bem, Agora, como é que dá liga nisso aí? naturalmente o milho tem bastante amido, né? Aham. E ele tá todo aqui. Então, agora, ó, faz a massinha direto. O que pode precisar, às vezes eu uso um pouquinho mais de caldo, o caldo da própria fervura do milho, com um pouquinho de caldo de legumes. Então a gente trabalha um pouco essa massinha, a ideia é juntar tudo, se precisar dá para molhar um pouco. E é isso aí. A massinha pronta, eu vou botar ela normalmente, eu preciso abrir discos agora e depois cortar e vou fritar em banha de porco. Então normalmente a gente trabalha com uma tábua, né, e um saquinho plástico. Isso é uma tortilha Isso é uma tortilha de milho crioulo. de milho crioulo e nixtamalizado, né? Normalmente para tortilha em receitas modernas se usa farinha, se usa várias outras coisas. Aí a gente vai ver que não precisa. O que eu quero fazer aqui, na verdade, é uma telinha de milho, mas é mais ou menos o mesmo processo de tortilha. Aham. Normalmente, se fosse fazer tortilha, eu moeria mais uma vez, tá? Não Sim. queria tão granulado assim. Como sou eu que vou comer, não tem problema. Não tem problema e, na verdade, para essa receita eu gosto assim, porque eu quero que fique bem crocante. Mais rústico. Vai dar um pouco de pipocada, assim, porque alguns desses milhos meio que pipocam. Então a gente vai sentir várias coisas na boca, bem legal. E esse mix de milho aqui é uma coisa única, assim, né? Alguns produtores que a gente tem que trabalham com esse milho. Então, bom, aqui eu acerto a espessura que eu quero. Abro. Aumenta um pouquinho o fogo. O pessoal não está sentindo, mas agora já dá para sentir um cheirinho da banha. Né? E para mim a melhor fritura para esse processo é a banha. E essa banha aí, você matou o porquinho Essa banha sim. lá no Vale Rusco? Não, a gente não abate lá, né? Mas hoje a gente tem um grande parceiro, criador de porco moura lá. Aham. Eu faço quase mais um trabalho de manutenção da raça, né? Hoje é um trabalho que a gente faz junto com a Universidade Federal do Paraná, que tem toda uma assessoria técnica, histórica, né? E de diversas maneiras para que a gente continue isso. Mas é um porco criado solto, um porco totalmente orgânico, né? Com uma característica de carne diferente, né? De gordura. E é muito parecido com o porco ibérico, né? Porque ele é um porco que veio originalmente da Espanha e ele lembra muito um porco perfeito para fazer presunto, por exemplo. Ele é um porco espanhol que mora no Brasil. Isso. Já naturalizado, assim. Naturalizado. Já ganhou cidadania. E um dos desafios da raça é que a gente mantém ela no sul, né? Ela é uma raça que se deu muito bem no sul e tem uma característica lá diferente. Então, assim, um dos trabalhos desse Pela grupo... questão climática. Um dos trabalhos desse grupo é que fique lá. Porque, assim, do região sudeste já tem outra raça de porco, cada um tem suas raças, né? Então, assim, que fosse legal que o Brasil tivesse cada um com a sua, né, na sua região, a sua raça própria e que as pessoas consumissem esse porco naquela região, né?
É um porco super bem adaptado ao lugar. Bom, eu corto aqui, não tenho muita regra, como vai ser um snack super rústico, assim, e descontraído. Não preciso ter um formato perfeito. E vou colocar para fritar na banha. Rodrigão, você tem alguma parceria, além da Universidade do Paraná, com outras universidades? Então, tem uma parceria com a Universidade de Bucaramanga, na Colômbia, né? E, claro, com as universidades do Rio Grande do Sul tem várias parcerias, né? Não só de estagiários, mas também de trabalhos, de pesquisa, né? De diversos assuntos que, felizmente, cada vez mais a gente está conseguindo se conectar com essas universidades e fazer, né, trabalhos mais legais, porque, assim, o próprio pinhão, né, as frutas nativas, isso tudo precisa de muito mais valorização, né, de outros usos, e que muitas vezes acabam ficando sempre na mesma, né. E o Vale Rústico, ele recebe essa galera, esses estagiários? Como é que é isso? Tem um projeto? Recebe. A gente não tem mais um projeto definido. No fim, uma vez a gente tinha criado assim, um projeto que, né, trabalhava sempre igual, mas como a gente viu que cada universidade também tem um processo de estágio diferente, acabou que a gente faz um trabalho meio que individualizado, assim, para cada universidade, por tempo de estágio. Mas, claro, o ideal sempre a gente foca para que as pessoas fiquem lá, né, mais de 2 ou 3 meses, porque senão tu não consegue ver nenhuma estação. Né? Eu digo, o Vale, ele muda muito, mas ele muda devagarzinho. Né? Então, assim, não é uma coisa que tu vai lá hoje para amanhã muda todo o menu, não. O menu muda todos os dias, um pouquinho. Né? A finalização, né? Quando tu passa uma semana já tem um prato diferente, quando tu passa um mês já tem um menu diferente. E tudo depende do que a natureza acaba... Então para entender um pouco disso, assim, de como, essa relação com a natureza, eu digo, no mínimo 1 ano para te entender, assim, né? Cara, esses picos, como tem épocas que a gente tem muito trabalho, que a gente tem que produzir muita coisa pro ano inteiro, por exemplo, quando tem tomate, né? E lá a gente tem tomate durante 3 meses. Quando tem tomate, a gente produz tomate pro ano inteiro, a gente produz tomate e para os outros restaurantes, para outros projetos, a gente produz tomate todo para padaria, então assim, a gente tem um panelão lá de 300 litros que ele faz tomate todos os dias, o dia inteiro, sem parar, né? Durante 3 meses. Durante 3 meses. E aí guarda tudo e distribui tudo, né? Então, assim, é um processo super, né, interessante. Agora tem muita laranja, então, assim, todo dia tem que tirar suco de laranja, tem que tirar casca, fazer pó de cítrico, tirar pectina. Enfim, tudo isso a gente faz, né? E vai guardando pro ano. Né? Então, é um trabalho super... Às vezes até, de certa forma, quem passa muito pouco tempo acha que é maçante, porque tu chega lá e, hoje, todo dia chega 10 caixas de laranja. Mas é que vai mudar, vai acabar a laranja, vai dar outras coisas, Sim. São grandes produções para um restaurante super pequeno, mas porque ele, né, além de se alimentar para o ano inteiro, ele alimenta outros restaurantes. Tem muitas coisas para fermentação, tem épocas que a gente tem muita selga, tem muita, enfim, tudo isso a gente fermenta e guarda para o ano. Tem muito repolho, né, e assim a gente vai fazer. Bom, eu tirei aqui já da fritura as nossas telinhas de milho. E vou começar a preparar o tartar. Muito bem, eu trouxe um filezinho, né, de porco moura, e normalmente essas partes mais limpas e sem gordura são as partes que a gente usa para o porco cru, para o tartar, as partes mais magras do porco, né. Então eu preciso dar normalmente uma leve limpada nele, tiro se tiver algum excesso maior de gordura, ou alguma fibra. E depois de limpa essa carne, então eu vou fatiar ela. Eu chamo, na Itália eles chamam, né, esse corte que a gente vai fazer de mal tagliati, né, porque seria um mal cortado. Não, o objetivo aqui não é um corte perfeito, como vocês podem ter visto, né, em diversas dessas receitas. Muito do que eu trabalho é a perfeição do imperfeito, a natureza como ela é. Né? Claro que para alguns processos a gente quer técnicas mais, né, clássicas e um acerto melhor de técnica, mas não é nesse caso. Esse caso é um mal tagliati mesmo de porco. A ideia é que tem pedacinhos maiores, pedacinhos menores, mas que tu sinta diversas texturas do porco.
Ou seja, não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Pode ser rústico. Pode ser bem rústico. E outra coisa que talvez eu tenha esquecido de falar é justamente sobre o milho, né? Sobre o processo de nixtamalização. É um processo que parece super complicado até de falar, mas quando a gente faz é super simples, né? É uma coisa banal, assim, é uma coisa que, né, em muitas famílias, em muitas comunidades, isso é tradicional, fazer todo dia, né? Então, não é um processo difícil, apesar do nome ser difícil. Aham. É, porque o nome é bem estranho. O nome é estranho, te parece que vai levar a um processo super moderno, né? E, na verdade, é um nome novo que fala de uma coisa super ancestral, assim, né? Muito antiga mesmo. Muito bem. Antes de finalizar esse maltalhate, eu só quero falar da mostarda de batata creme, né? Que é essa mostardinha aqui. Tá? Isso aqui nada mais é do que creme ralado. Depois eu bato ele junto com melado e vinagre. Tá? E normalmente esse creme, no primeiro processo de ralar, eu deixo ele fermentar. Então fermenta, né? Diminui um pouco o pH dele e depois vai para a mostarda. Mas não precisa necessariamente fermentar. Se quiser fazer direto em casa, rala batata creme e mostarda e melado. Batata creme não é muito valorizada não, né? Então, batata creme, vou chegar nela então agora. Batata creme é esse cara aqui, né? Que é uma batata nada valorizada. O processo normal dela é de ralar e botar no vinagre tinto, que inclusive muda a cor, a textura dela e desvaloriza ela um monte, né? Porque é uma batata com picância, com sabores, com, né, um umami muito grande. E quando eu ponho ela no vinagre, na verdade eu praticamente perco isso tudo, essa picância se dilui né, e não é uma grande valorização. Então a gente faz um trabalho há muito tempo, eu sou apaixonado por batata creme e faço um trabalho de longa data com ela, né, que é de valorização, que é de fazer cremes, que é de fazer ela em chips, que é de fazer ela ralada, que é de comer cru, que é de finalizar pratos, né, e enfim, um dos melhores pratos que a gente já fez com ela é esse porco, né, que ele basicamente é finalizado só com batata creme, o tempero dele é a batata creme, né, então eu vou tirar um pouquinho da casca. Essa é uma batata então que a gente coleta ela no mato, né, não tem... Ela é selvagem. Ela é selvagem, né. Existe um outro creme que às vezes as pessoas até veem em outros lugares, de repente até aqui em São Paulo chegue, que é o creme de horta, né? Que é um creme que veio com os italianos e por isso esse nome. Os italianos deram o nome dessa batata a alguma coisa que eles tinham muito parecida lá, que é uma raiz, né? De um que a gente chama lá no sul de creme de horta. A gente tem dois cremes, tem esse tubérculo e tem o creme de horta. A essa hora, né? Eu digo, isso aqui é o momento quando eu descubro que eu achei o creme. Quando a gente está procurando o creme no mato, a gente vai procurando e aí tem uma trepadeira que sai dele. Na primavera, normalmente, com essa flor, e a gente consegue identificar a flor no meio do mato da trepadeira. E eu vou achar onde é que está saindo essa trepadeira do chão, e lá nesse lugar do chão, eu vou capinar. E às vezes ela está meio metro para baixo. Gigante. Né? Gigantes, às vezes batatas enormes. Mas eu brinco que esse cheiro é o cheiro que a gente sente no mato quando tu achou, porque é difícil tu conseguir não quebrar ela em algum momento ou não acertar, porque ela tem ramificações pequenininhas também. Então quando tu sente o cheiro, achei. Entendeu? Esse cheiro sai no mato, assim, ela explode assim desse cheiro, é muito legal. Então bom. Dá pra usar ela também como raiz forte, né? Dá pra usar como raiz forte, sim. Super. Fazer um sashimizinho. Isso, e acho que tem muito disso aqui, né? Como a gente não tem peixe, eu uso porco. Entendi. Entendeu? Esse é o meu... Não tem umas trutas lá não, uns negocinhos? Um pouco lá no Campo de Cima da Serra tem um pouco de truta. Negocinho. Mas não é algo... Não é de lá, né? Foi introduzido, né? Bem, batata creme então. Quando eu vou fazer a mostarda, eu ralo ela, vinagre e melado, cozinho em fogo bem baixinho, tá? Só para realmente amaciar ela fica transparente, tu não enxerga mais a batata, ela praticamente se desmancha, né? E depois disso eu bato no liquidificador e vira exatamente isso aqui, tá? Eu uso mais para finalizar. Para temperar, eu vou usar a batata mesmo raladinha, crua. Eu vou colocar um pouquinho de limão.
Mais uma vez, sou viciado no limão que nós chamamos lá de bergamota. Né? Ele é um parente próximo das limas, ele é muito mais uma lima do que um limão. Mas ele é super ácido, né? Isso, por isso, ele é bem mais lima, assim, né? Assim como... Bom, o certo é fazer isso aqui num bolzinho, mais para vocês enxergarem aqui a composição. Vou colocar um pouquinho de mostarda de creme para dar essa liga. Acho que eu vou trocar esse potinho aqui. Botar tudo aqui, misturar bem. Temperar com um pouco de sal. Não precisa de pimenta, quem já provou o creme sabe disso. Ele já está bem picante, bem apimentado, por causa do creme. E esse é o tempero, né? O limão entra para dar um pouco dessa... Ele vai cozinhar levemente esse porco. Flor de sal. E bem, vamos à finalização. Ah, é como se fosse um snack, então. É o snack. Uhum. Gênio. Ô, Rodrigo, você já sofreu algum preconceito Por causa do porco cru? por causa do porco cru? Então, eu achei que ia sofrer mais, sabe? Eu já servi muito porco no menu, no ano passado, né, de propósito, e quando era filezinho, quando era filé, e sofria muito. Quando eu fiz o tartar, parece que não. Porque daí aqui eles entendem que, cara, é assim, né? Não foi feito assim, ficou errado, ou acho que devia ser mais passado, por causa culturalmente. Então, esse snack todo mundo come 100%. É impressionante. E diferente... Até os vegetarianos. Acho que esses não, né? Esses não, mas tudo bem. Mas essa telinha, ela é super versátil, inclusive a vegetariana, a galera pira. Sim. Na padaria, hoje a gente serve ela como se fosse salgadinho, assim, em saquinho, pra galera levar pra casa, uns nachos, assim. Aquelas manteiguinhas. Isso aí. Mais uma mostardinha. E vou ralar o queijo. E vou ralar um queijo de leite cru, lá do Rio Grande do Sul. Queijo gaúcho, né? Mais curado, também cheio de humano. E finalizar, então, a gente tem umas folhinhas de mostarda roxa aqui, então lindas. E esse então é o nosso tartar de porco moura, com chips de milho nixtamalizado. Tá pronto? Tá pronto. Bom, agora é aquela melhor hora, né? Agora sim. Cara, sabe o que eu tava me lembrando? Que depois de 5 anos, eu volto com o Rodrigo pra poder comer a comida dele, porque faz 5 anos que eu não tenho esse prazer. Então, vocês que estão em casa, ou vocês reproduzam em casa, ou vão até o Vale Rusco pra comer, porque isso aqui é muito bom. Apesar de eu não ter comida ainda. Bom não. Cru. Eu vou comer. Porquinho cru, porquinho. Bom, hein? Bom, né? De onde você tirou essa ideia?
Uma vez, cara, uma vez eu tive que fazer um evento que eu só podia cozinhar arroz. O pessoal da Associação dos Produtores de Arroz. E aí foi que eu criei o tabule de arroz. Né? E aí, enfim, o segundo negócio foi desenvolver, eu disse, cara, fazer de feijão que tem mais textura, mais... Ficou bom isso aqui, né? Legal, E esse aqui, sou suspeito. Bom não, Vou ter que provar isso aqui também. não. O cara que fez cozinha bem. Galera, isso aqui tá uma delícia. Assim, eu não diria pra vocês fazerem em casa, e talvez vocês não tenham o porquinho que o Rodrigo vai ter em casa, mas tá bom demais. Bom, meu irmão. Obrigado. Um prazer recebê-lo aqui no Rio Gastronomia. Prazer é meu. Seja bem-vindo. Obrigado. Espero que no próximo ano a gente consiga se encontrar ou na próxima edição. Lembre-se que o nosso conteúdo e as nossas receitas vão estar sempre nos canais do Rio Gastronomia, então aproveitem. E se vocês não conhecem o Rodrigão, segue ele lá nas redes dele. Valeu, até a próxima. Obrigado.